Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. O ano era 1991, quando o Grêmio de Porto Alegre foi rebaixado pela primeira vez na sua história. Após uma campanha pífia na elite do futebol brasileiro, o Grêmio terminou a competição na modesta penúltima colocação daquele ano, com apenas 12 pontos. Lembrando que as vitórias valiam 2 pontos naquela época. O último colocado foi o Vitória da Bahia, também rebaixado. Na reta final daquele campeonato, já no ponto da degola, o presidente do Grêmio, Rafael Bandeira dos Santos, falava que mesmo que fosse rebaixado, o Grêmio não disputaria a segunda divisão. Eram tempos de viradas de mesa recorrentes no futebol brasileiro. E em 92, tentaram mesmo uma virada de mesa para não rebaixar o Grêmio e Vitória. Mas evidentemente, Internacional e Bahia rechaçaram essa ideia que beneficiaria os rivais. Lembrando que estamos no contexto do início do Clube dos 13, onde esses clubes tinham muita força. Até aquele ano, o regulamento da Série B previa que apenas os 2 melhores da competição subiam para a Série A. Então, para não correr riscos, a CBF define para a Série B de 92 o acesso de incríveis 12 times. Ao mesmo tempo, no Brasileirão da Série A daquele ano, não haveria rebaixamento. Para não perder a conta, em 93, então, teríamos 12 clubes subindo da B para a A e 2 clubes que não cairiam da A. Teríamos no Brasileirão de 93 32 times disputando. Bom, mas ainda estamos em 92, o Grêmio é obrigado a disputar a Série B mesmo, e com a famosa obrigação que todo clube considerado grande tem quando cai: vencer a competição e voltar à elite. Mas não foi isso que os torcedores gremistas puderam acompanhar. O Grêmio na Série B daquele ano conquistou apenas 17 pontos em 14 jogos na primeira fase. Mas como subiam 12, isso não fez tanta diferença. Na terceira fase da competição, o Grêmio inclusive abriu mão de continuar disputando e alegou prejuízo financeiro. Preferiu excursionar pela América Central do que julgar o restante do campeonato. A vaga dessa terceira fase então ficou com o Santa Cruz de Recife e o Grêmio terminou em 9º, ou seja, com vaga garantida para a Série A do ano seguinte. Gremistas e alguns jornalistas sustentam que não houve tapetão, uma vez que consideram lícito seguir o regulamento definido poucos dias antes do campeonato. Hoje, o Estatuto do Torcedor não permitiria alterar regulamento tão próximo ao início da competição. E outros especialistas e torcedores rivais afirmam que a alteração pouco antes do acender das luzes é sim uma forma criativa de virada de mesa. À luz das regras e estatutos de hoje, foi uma sutil garantia de vaga no tapetão. Mas por que eu estou falando do Grêmio em 91 e 92 se o programa é sobre o América em 94? Vem comigo para entender essa história terrível que o Coelhão viveu.
O ano de 94 é um daqueles difíceis de esquecer. Repleto de fatos relevantes, nos fez sorrir e chorar, trouxe ceticismo e esperança. Foi em maio daquele ano que um acidente no Grande Prêmio de Imola, na Itália, tirou a vida de Ayrton Senna, um ídolo nacional. Aquele 1º de maio de 94 foi um dia tão intensamente triste no Brasil que muitos que o vivenciaram se lembram exatamente onde e com quem estavam quando souberam da morte daquele que é considerado por pessoas de diferentes idades, credos e até gostos por esporte como o maior ídolo da história do país. 2 meses depois, nos Estados Unidos, a seleção brasileira de futebol ganhava a Copa do Mundo e se tornava tetracampeão. Havia 24 anos que os brasileiros não gritavam campeão. O Brasil estava em êxtase diante de um título mundial e em meio à festa de Tafarel, Romário e companhia, oposta à lamentação de Roberto Baggio e os jogadores italianos, eis que surge uma faixa simples: Senna, acelerando juntos, o tetra é nosso. Foi na Copa do Mundo de 94 que a FIFA finalmente adotou a regra de 3 pontos para cada vitória e tornou obrigatório para as temporadas seguintes em todo o mundo que se adotasse esse critério. Em 94 também morreu o maestro Antônio Carlos Jobim, o comediante Mussum e o artista grunge Kurt Cobain, do Nirvana. No cinema, Steven Spielberg recebia seu primeiro Oscar com A Lista de Schindler, e Nelson Mandela tornava-se o primeiro presidente negro da África do Sul. 94 também foi o ano que Paulo César Farias, o tesoureiro da campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello, foi condenado a 4 anos de prisão por sonegação de impostos. Collor tinha sido o primeiro presidente eleito pelo povo em quase 30 anos no Brasil. Mas a essa época já tinha sido denunciado pelo irmão e sofrido o primeiro impeachment da América Latina. Seu crime era corrupção passiva. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o ex-presidente utilizara contas fantasmas para receber, diretamente de empresas ligadas à PC Faria, mais de 4 milhões de dólares. Collor chegou a renunciar antes da finalização do processo de impeachment, mas o rito foi concluído no Senado e em 30 de dezembro de 1992, com 76 votos a favor e 3 contra, Fernando Collor é condenado à perda do mandato e à inelegibilidade por 8 anos. Desde outubro de 92, o vice-presidente Itamar Franco já tinha assumido provisoriamente e começado a escolher sua equipe ministerial. Como sua equipe de governo era composta majoritariamente por mineiros, e sendo ele também mineiro, seu governo ficou informalmente conhecido como República do Pão de Queijo. Em abril de 93, cumprindo com o previsto na Constituição de 88, o governo realiza um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil. Quase 30% dos votantes não comparecem ao plebiscito ou anularam o voto. Dos que comparecem às urnas, 66% votaram a favor da República, contra 10% favoráveis à monarquia. O presidencialismo recebeu 55% dos votos, ao passo que o parlamentarismo, o sistema de preferência de Itamar Franco, obteve 25% dos votos. Em função dos resultados, foi mantido o regime republicano e presidencialista. O Brasil estava em meio a uma crise econômica, com a inflação chegando a mais de 1000% em 92 e alcançando 2.700% no ano seguinte, o maior da história do Brasil. Com esse cenário, Itamar convoca Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda e também uma equipe de economistas novos e experientes. Juntos, começam a arquitetar o Plano Real. O Plano Real tornou-se nos meses e anos seguintes o plano de estabilização econômica mais eficaz da nossa história, reduzindo a inflação, objetivo principal, ampliando o poder de compra da população e remodelando os setores econômicos nacionais. Minas Gerais, nessa época, era governada novamente pelo Hélio Garcia. Ele já tinha sido governador entre 84 e 87, sucedendo Tancredo Neves. Em 1990, Hélio Garcia tinha sido desfiliado do PMDB e fundado o PRS, legenda pela qual se elegeria em novembro desse mesmo ano, derrotando no segundo turno Hélio Costa, então do PRM. Ao assumir, aproximou-se do governo federal para negociar a liberação de recursos para obras no estado. Permaneceu em silêncio durante o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, mas quando Itamar Franco assumiu a presidência, declarou que o país tinha o dever moral de apoiar seu antigo adversário político em Minas. Já em BH, na época, o prefeito era Patrus Ananias, do PT, que tinha sido eleito em final de 92 e ficaria no cargo de janeiro de 93 até dezembro de 96.
Seu mandato como prefeito de Belo Horizonte foi marcado por reformas estruturais na administração municipal, com mudanças na organização da prefeitura, no planejamento político e no direcionamento das políticas públicas, a empreender uma agenda de desenvolvimento social com políticas de combate à pobreza, segurança alimentar, de promoção de emprego e renda, além de investimentos em saúde e educação. Implantou também o orçamento participativo. Sua administração foi premiada pela Organização das Nações Unidas como modelo de gestão pública. Essa década em Belo Horizonte é marcada por programas e projetos de melhorias urbanas e sociais, com efetiva participação popular, fazendo Belo Horizonte chegar ao século XXI com quase 2,4 milhões de habitantes distribuídos em seus 331 km². O América, nessa época, já tinha passado pelo jejum de 21 anos sem títulos e encontrava-se prestes a fazer a sua melhor década desde o decacampeonato. Em 86, o Independência, que estava no ostracismo, foi reinaugurado pelo então governador Hélio Garcia. Então, em 88, o intuito de dar um uso melhor, o 7 de setembro, dono do estádio, remete ao governador de então, Newton Cardoso, conhecido americano de Contagem, um documento onde assume o compromisso de celebrar um convênio com a América para a utilização do estádio, que assina esse documento em 9 de maio daquele ano. Também em 1988, o América adquiria um terreno no bairro Braúnas, próximo ao Zoológico de Belo Horizonte, para a construção do CT Lana Drummond. Até então, o América utilizava o CT do Vale Verde em Contagem. Essa construção foi um marco para a história do clube, já que monta um centro de treinamento de excelência e começa a fazer parcerias, além de voltar a ter uma categoria de base interessante. A partir disso, o Coelho passou a ter uma nova perspectiva de evolução, já que tinha adquirido Independência e tinha um CT profissional. Em 1990, Magnus Lívio assume a presidência do Coelho, à época na 3ª divisão. Faz um planejamento de longo prazo, um contrato de 3 anos com o técnico Pinheiro para que ele pudesse desenvolver um bom planejamento. Com Pinheiro, o América saiu da 3ª divisão em 1990 para a 1ª em 1993. O planejamento era para que o América conseguisse ser campeão em 93, mas já em 92 conseguimos o vice-campeonato. Pinheiro saiu e em seu lugar entrou Chico Formiga. Seu estilo de comando, com firmeza e diálogo, deu ao América o que estava faltando. Em um time que contava com nomes como Milagres, Flávio Lopes, Euler, Hamilton e Robson, o Coelho conquistou o título estadual de 93, colocando fim a um jejum de 21 anos, o maior da história do clube. O vice-campeonato de 92 também merece um programa próprio. O título de 93, então, nem se fala. Para muitos, aquela festa em Governador Valadares nunca será esquecida, pois foi um dos momentos mais emblemáticos da nossa história. Mas esse episódio é sobre 94, então vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de 93. Depois daquela bagunça que tinha sido o Brasileiro de 87, que até hoje é motivo de discussão entre torcedores do Flamengo e Sport, a CBF, com seu novo presidente Ricardo Teixeira, enfim tinha conseguido chegar a um consenso com o Clube dos 13 e feito campeonatos com 20 e poucos clubes, com um sistema verdadeiro de acesso e descenso, conforme exigido pela FIFA. Isso até chegar em 92 e aquela situação com o Grêmio, que eu contei no início do programa, mudar completamente o campeonato de 93. Por conta dessa situação do Grêmio, o Brasileirão de 93 teve um regulamento bizarro. Como eu disse, eram 32 equipes, divididas em 4 grupos de 8, todas jogando 14 partidas de turno e retorno. Até aí tudo bem, mas aí vem o absurdo. As chaves A e B, formadas por membros do Clube dos 13, não tinha rebaixamento. É isso mesmo que você escutou. Quem estivesse nos grupos A e B podia perder todos os jogos e mesmo assim não seria rebaixado. Se classificavam 3 melhores pontuados desses grupos, então num grupo com 8 equipes, 3 passavam de fase. Já nos grupos C e D, que inclui todos os clubes vindos da segundona de um ano antes, com exceção do Grêmio, que obviamente tinha ido para o grupo dos incaíveis, os 2 melhores de cada grupo se classificavam para um play-off, de onde sairiam 2 classificados para a segunda fase. E 4 piores de cada desses grupos eram rebaixados. Você entendeu? Num grupo de 8, classificavam 2 para disputar um play-off para chegar na fase seguinte. E caíam 4. Resumindo,
Nos grupos A e B tinham 16 equipes, classificavam 6. Nos grupos C e D tinham 16 equipes, classificavam 2. Nos grupos A e B não tinha ninguém rebaixado. Nos grupos C e D, metade era rebaixado, 8 times. O Brasileiro começaria em setembro, dia 4/9 para ser mais exato, mas em 25 de agosto teve uma reunião do Conselho Arbitral da CBF. Nosso presidente Magnus Lívio volta dessa reunião desolado. Tudo não passou de uma farsa, pois o regulamento e a fórmula de disputa já estavam redigidos em papel timbrado da CBF antes do início da reunião. Sabíamos que não seria possível vencer o Clube dos 13, mas não esperávamos que a CBF fosse pactuar com essa vergonha nacional. Houve mudança no regulamento sem unanimidade, o que constitui infração. Resta-nos ir à justiça e aguardar os resultados. Nesse mesmo dia, 25 de agosto, Paulo Carneiro, presidente do Vitória e da recém-criada Associação Brasileira dos Clubes de Futebol, ABCF, composta pelos clubes discriminados, assina uma nota oficial dura e ameaçadora, na qual os clubes da associação repudiam o comportamento da CBF e ameaçam recorrer à justiça comum se as regras não sofressem alteração. A nota afirma ser imoral e ilegal a fórmula aprovada. O advogado Valério Perry, contratado pela associação, apresenta recurso recorrendo da decisão, enquanto a associação comunica às emissoras de TV e às federações que ninguém iria assinar o contrato de televisionamento. Em 28 de agosto, Magnus Lívio viaja para uma reunião da ABCF em Recife. A reunião seria para discutir a possibilidade de impedir o início do campeonato na semana seguinte. A proposta dos discriminados era que as 4 chaves tivessem peso igual, consolidando a igualdade entre os 32 clubes disputantes, o que era e continua sendo uma questão de honra, pleito inarredável respaldado na justiça dos direitos adquiridos. O critério exigido era o de competência em campo. Os melhores se classificariam, os piores iriam para a segunda divisão, independente de seu nome, como uma nação evoluída. Mas o campeonato começa sem uma solução para o caso. Os clubes discriminados não conseguem força política para paralisar o campeonato e são obrigados a disputá-lo sob pena de ficarem sem ter como se sustentarem. O América começa até muito bem aquele campeonato, fica invicto até a 4ª rodada. Inclusive com a imprensa relembrando que estávamos invictos há uns 30 jogos, somando aí vitórias em amistosos, no Mineiro e no próprio Brasileiro. Mas depois caímos de produção e, com um empate sem gols, jogando no Mineirão contra a Desportiva, terminamos nossa participação somente em 5º colocado do Grupo C, 16º na tabela geral, com 14 pontos e infelizmente rebaixados. Clubes como o Atlético, que fez 4 pontos, Botafogo 6, Fluminense 8 e Vasco 13 tiveram menos pontos que o Coelhão, mas já estavam determinados que não cairiam. Os clubes prejudicados foram formalmente avisados pela CBF que qualquer manifestação contra o rebaixamento resultaria na exclusão de qualquer campeonato federado pela entidade. O América foi o único dos clubes prejudicados que preferiu a resistência. Revoltados com o rebaixamento, a diretoria do Coelho decidiu peitar a CBF e imediatamente ingressou com uma ação na Justiça Comum contra a entidade máxima do futebol brasileiro. Mas a retaliação também foi imediata, e o Coelho automaticamente foi banido de qualquer competição nacional federada pela instituição por tempo indeterminado, enquanto o processo movido pendia nas barbas lentas da justiça brasileira. A CBF condena por lei que seus clubes filiados acionem a justiça comum contra a entidade, não importa o teor do caso. Segundo o artigo 234 do Código de Justiça Desportiva Brasileira, aquele clube que recorrer às instâncias superiores antes de esgotada todos os recursos na esfera desportiva deve ser punido com a exclusão de campeonatos nacionais. Alguns anos antes, em 89, o Curitiba havia feito o mesmo, em reclamação à não remarcação de um jogo, e foi condenado a passar 1 ano sem disputar torneios nacionais. A pena mais tarde foi revogada, graças a um acordo dos paranaenses com Ricardo Teixeira, e o Coxa terminou punido apenas com rebaixamento. Já com a América, a punição de 93 acabou representando um grande golpe histórico sobre um clube em franca ascensão. Sem divisão nacional, o Coelho perdeu visibilidade, patrocínios e jogadores,
mas ao menos venceu em dignidade. Com o orçamento comprometido e sem a condição de manter a base campeã da equipe de 93, o América passou a enfrentar com instinto de sobrevivência um desafio único entre todas as equipes do Brasil na época, de ser um time em guerra contra a CBF. Em tempo, o América venceu seu processo em todas as instâncias. Entretanto, o processo foi extinto por falta de causa, uma vez que o resultado não saiu a tempo de o clube disputar o campeonato de 94, que era o pleiteado. Quando esse campeonato já estava concluído, o processo perdeu motivo. O América teve que tirar coelhos da cartola para não ficar preso ao ostracismo, depois de ser banido no circuito nacional pela CBF. O primeiro passo do clube foi encontrar um novo treinador, e o América fez uma boa escolha com a contratação de Gaúcho, que então comandava as categorias de base do Vasco da Gama. A primeira contribuição do novo treinador foi bancar a contratação do atacante Celso, futuro ídolo da torcida americana, mas na época apenas uma jovem promessa vascaína. O atacante, que chegou machucado, se juntou a antigos remanescentes do título estadual de 93, que permaneceram fiéis ao América mesmo diante da complicada situação, como o goleiro Milagres, o zagueiro Luiz Carlos Marins e o meia Flávio Lopes. Com eles em campo, o Coelho conseguiu manter uma equipe competitiva na medida do possível, mesmo sem divisão nacional. Mesmo assim, algumas baixas ainda foram difíceis de serem repostas, como a venda do craque Euler ao São Paulo ou o desgaste de jogadores como o Hamilton, artilheiro do estadual de 93. Para encontrar meios de levantar renda em um orçamento comprometido pelos atritos contra a CBF, a solução do presidente Magnus Lief foi criativa e eficiente. O América recorreu a excursões internacionais. Já que não tinha mais competições no ano e precisava pagar os salários e manter seu elenco em atividade. Os amistosos não apenas renderam recursos importantes para o clube, como levantou a moral da equipe, que conseguiu bons resultados durante as viagens. Além disso, muitos dos atletas americanos nunca haviam deixado o país, por isso apreciaram a oportunidade de conhecer uma nova cultura. Porém, foi um momento difícil para o torcedor americano, que acompanhou seu time de coração apenas pelas notícias do jornal, rádio e televisão, sem ter a possibilidade de assistir os jogos. A excursão começa em fevereiro de 94, quando o América viaja para a China. A primeira cidade visitada é Guangzhou, onde jogamos para um público de 15.410 pessoas. O time local, reforçado por atletas da seleção chinesa, vence por 1-0. Já no segundo jogo, ainda em Guangzhou, agora contra a seleção olímpica chinesa, jogamos para 24.893 presentes. O jogo termina em 0-0 e vencemos nos pênaltis. Sim, pênaltis em uma partida amistosa. E com a vitória levamos um troféu de plástico para casa. O terceiro jogo, agora em Xiamen, de novo contra a seleção olímpica, tem uma nova vitória do Coelhão, agora no tempo normal, 1-0, gol do Marcinho. O quarto jogo é contra o Guangdong em Zhejiang e vencemos por 2-0, gols de Hamilton no primeiro tempo e Flávio no segundo. Mas é no quinto jogo, agora em Foshan, um novo empate contra a seleção olímpica chinesa, 1-1, gol de Hamilton, que acontece uma tragédia. Depois de muitas agressões por parte dos chineses, jogo duro, carrinhos por trás, acontece uma briga generalizada onde o goleiro Milagre sofre uma agressão, um soco no olho esquerdo que o afetaria profundamente no futuro. O sexto e último jogo é uma goleada sobre a seleção olímpica na cidade de Shenzhen, 4-0, dessa vez sem brigas e agressões. Gols de Ronaldo, Robson, Paloma e Dudu. Nos vingamos dos agressores jogando bola. Mas com o resultado da briga, Milagres é operado no Brasil com seu colamento de retina, lesão que custou quase 1 ano de afastamento. Se você quer saber mais detalhes desse caso, o próprio Milagres contou tudo no especial 200 do Decadentes. Ouve lá. Durante o Campeonato Mineiro de 94, o América, defensor do título estadual, fez uma boa campanha e terminou em 4º lugar, mas ficou marcado pela goleada de 6-1 sofrida para o Cruzeiro, em uma partida dominada por um jovem Ronaldo Fenômeno, de apenas 19 anos. Apesar da goleada, uma vitória sobre o Atlético Mineiro foi suficiente para lavar a alma dos americanos. O time alvinegro, apelidado pela imprensa na época de Selegalo, disputou o clássico como pleno favorito, reforçado por jogadores consagrados do futebol brasileiro como Renato Gaúcho, Éder e Adilson Batista. Mesmo em contraste com a situação do badalado rival,
O Coelho jogou com a força da camisa e conseguiu vencer o clássico com autoridade, por 2-0. Nessa partida, o goleiro Milagres defendeu 2 pênaltis de Renato Gaúcho. Conseguiu sua vingança pessoal contra o atacante, que marcou 2 gols contra o América durante a final do estadual de 92. No final do ano, o América faria nova excursão internacional, dessa vez indo ao Oriente Médio. Fizemos 3 jogos no Catar, 2 contra a seleção do país, um empate em 0-0 e uma vitória por 4-2, com 3 gols do Vinícius e 1 do Hamilton. E uma goleada de 4-0 sobre o Al Arabi, com mais 2 gols do Vinícius, 1 do Andrei e outro do Hamilton. Em 95, ainda sem poder disputar o brasileiro, voltamos ao Oriente Médio, agora na Arábia Saudita, para mais 2 amistosos. Primeiro contra o Al Ahly, uma goleada, 7-2 com 3 gols de Cláudio, além de Alex, Renato, Fagundes e Hamilton. Depois contra a seleção da Arábia, empate em 2-2 com gols de Alex e Cel. Além disso, tivemos um desempenho heróico durante o Mineiro de 95, quando conseguimos ser vice-campeão estadual mesmo sem divisão nacional. O Coelho fez bonito e por pouco não beliscou a taça. Nesse ano não houve finais e o título foi decidido pela tradicional disputa de um quadrangular final. O América perdeu o título por 4 pontos, naquele que foi o 14º vice-estadual da nossa história. Após tantas aventuras, o América volta a jogar o brasileiro na Série B somente em 96, quando terminou em 5º colocado. No ano de 97, em uma disputa equilibrada com a Ponte Preta, o clube se sagra campeão da Segundona e conquista o acesso, que enterrou de vez o trauma do banimento. Mas isso é história para outro episódio. O América História tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso coelhão. Cada episódio vai contar um ano da nossa história, exaltando suas vitórias, recordes, celebrações e homenagens, mas também com suas derrotas, seus erros, suas provações, sempre contextualizando com o que de mais relevante aconteceu nos diversos períodos da história em que ele esteve presente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com algum amigo, seja ele americano ou não, e comente. O mais importante de tudo é você escrever o que você achou. Abraço e até a próxima.